meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Rodrigues, eu sou maquiadora e criadora de conteúdo. E o vídeo de hoje é muito especial, porque a gente vai falar desta preciosidade, que é a paleta da Norvina, que é uma submarca de Anastasia Beverly Hills. A marca chegou aqui no Brasil recentemente, e assim, eu falo a marca porque apesar de ser de Anastasia Beverly Hills, é uma marca diferente, comandada pela filha da Anastasia, a Norvina. E o que é super famoso nessa linha são as paletas, tem o volume 1, volume 2, 3, 4, 5, 6, e são todas nessa pegada bem colorida. Cada paleta tem um esquema de cores, tem um tom, tem uma história, e a performance é aquela coisa de maluco que a gente sabe que só a Anastasia consegue entregar. Queria contar pra vocês, se vocês não me acompanham no Instagram ou no TikTok, que recentemente, quando a marca chegou aqui no Brasil, teve um evento e a Anastasia e a Norvina vieram aqui pro Brasil, e eu fui uma das pessoas que estava lá nesse evento, pude conhecer as duas e foi muito especial. Vou até deixar a foto que eu fiz com elas aqui pra vocês. E assim, gente, Carol, que lá em 2013, 2014 já acompanhava a marca, tava ali quando lançou a primeira paleta, que foi a Modern Renaissance, foi um super, meu Deus, o universo foi a loucura depois daquelas paletas. Poder sentar ali do lado delas, conversar com elas, explicar a minha paixão pela marca, o que eu acho que elas fizeram pela indústria da beleza, que foi surreal, assim, elas realmente... A Anastasia, desde sempre, ela foi a pessoa que mudou a indústria, né? Porque sabe aquela teoria de que a gente tem que pôr a sobrancelha aqui, o lápis aqui, 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 sabe aquelas medidas de sobrancelha? Então, foi a Anastasia que inventou isso. Então, se hoje a gente conhece sobrancelhas como a gente conhece, todas as técnicas de sobrancelha, é tudo da Anastasia. Então... são duas mulheres realmente que fizeram e fazem muito por esse universo que eu tanto amo, e eu sei que vocês que me acompanham aqui também amam. Agora eu já falei demais, vamos falar da paleta. Essa paleta aqui é a volume 4, que é a rosadinha, e eu vou falar pra vocês que é a minha preferida. Ela tá assinada, ó, no Love You Norvina. Ai, gente... não aguento, não aguento. Tem este espelho aqui belíssimo que facilita muito na hora de maquiar. E uma coisa que é muito interessante, eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3... todas as paletas, elas são numeradas dessa forma porque fica muito mais fácil na hora da gente falar pra alguém quais as sombras que a gente usou. Então é uma paleta que é focada tanto no criador de conteúdo, quanto no maquiador, quanto na cliente final que ama cores, ama maquiagem, porque a gente consegue ter um esquema ali montado na nossa cabeça com essa nomenclatura das sombras que facilita muito. E eu quero fazer pra vocês aqui hoje um olho glam com um toque de cor, porque às vezes eu sei que algumas pessoas podem olhar e falar, meu Deus, é cor demais, eu não vou conseguir usar. Mas dá pra usar mesmo que você não seja a pessoa que costuma fazer olhos extremamente coloridos. Eu vou começar pegando esse marrom aqui, que é o A4, e marcar o meu côncavo. Então, toda a sombra que eu gosto de fazer, eu começo sempre do marrom mais claro e vou indo pro mais escuro. Porque aí com o mais claro a gente vai conseguir delimitar até onde a nossa sombra vai. E assim, como toda sombra de Anastasia e Norvina, isso daqui esfuma como um sonho. Não deixa nem um pouco marcado, fica super uniforme a aplicação e é muito pigmentado. Agora eu vou pegar esse outro marrom que é um pouco mais quente e dar uma leve esfumadinha por cima para esquentar essa sombra que eu quero deixar um pouco mais quentinho. Agora eu vou pegar esse marrom mais escuro da paleta e vou marcar aqui na diagonal e trago um pouquinho pro côncavo, pra gente ter um pouco de dimensão nesse olho. E vocês estão vendo que eu construo todo o meu esfumado de olho aberto. Agora, com um pincel de esfumar bem pequenininho, eu vou pegar esse tom meio berinjela. O cartão
ficou cheio enquanto eu tava esfumando aquela sombra marrom mais escura e só depois que eu tinha esfumado tudo que eu vi. Então, basicamente, eu usei aquele pincel pequenininho e dei uma esfumadinha bem aqui no côncavozinho pra deixar marcado e mais aqui no cantinho. E agora a gente vai partir pra sombras de brilho. Eu vou aplicar essa daqui, que é um bronzer assim, meio brilhosinho, meio cintilante. E eu sempre gosto de aplicar esse tipo de sombra com os dedos. Ó, vocês conseguem ver aqui, o tom dela é um bronzer assim, bem bonito, que tem um brilho bem metalizado. E eu vou começar aplicando aqui no centro. E eu gosto que ela é uma sombra que parece que ela foi bem prensada. Então, não é aquele brilho que a hora que você for passar ele cai muito, porque geralmente esse tipo de brilho é sombra que não prensaram tanto, que é pra entregar um brilho mais flocado, mais intenso. Essa daqui que entrega esse brilho mais metalizado, ela foi super prensada na hora de colocar na paleta, então ela com certeza não vai cair. É só você não pegar muito em excesso, obviamente, e aplicar com os dedos facilita muito. Agora eu vou nessa sombra mais clarinha aqui, que é a A5, com outro dedo que é um pouquinho menor, e aí eu vou concentrar aqui no meu cantinho interno. E trago um pouco pra cima, misturando com a outra sombra. Agora eu vou com essa mesma sombra, mas eu peguei um pincel porque eu quero que fique um pouco mais difuso esse brilho. Eu não quero ele tão concentrado aqui abaixo da sobrancelha. Se eu fosse com o dedo abaixo da sobrancelha, ia ficar um brilho muito marcado. E pra cá eu prefiro que ele fique um pouco mais esfumadinho. Então por isso que eu vou no pincel. E eu acho que já dá uma diferença, ó. Como dá um tchan a mais, um toque, do que aqui. Nossa, o espelho dessa paleta é perfeito pra se maquiar. E aí, vou concentrar mais um pouquinho aqui no cantinho. Vou voltar com aquele primeiro pincel, só pra deixar tudo bem esfumadinho. Agora com aquele marronzinho meio berinjela, eu vou dar uma marcadinha aqui assim, perto da raiz dos meus cílios. Mas é bem de leve, só pra dar um pouco mais de volume nos cílios, nada muito intenso. Agora para o nosso toque de cor, eu vou pegar esse rosa choque aqui e vou falar que sombra neon é um estilo de sombra muito difícil de formular e ficar bem pigmentado e uniforme. Geralmente, sombra neon, assim, quando você vê, a fórmula é meio fraquinha, mancha, não esfuma direito, é muito ressecada. E eu já usei essas cores neon dessa paleta e vocês vão ver como elas aplicam muito uniforme, como elas são bem macias e elas não mancham, sabe? É maravilhoso, assim, eu não sei qual foi a bruxaria que elas descobriram pra conseguir formular essa sombra perfeitamente, mas ficou impecável. E aí eu vou começar esfumando esse rosa aqui embaixo. E aí a gente vai dar aquele toque de cor que eu falei pra vocês. É tão pigmentado que parece que eu tô passando um lápis. Olha que lindo. Gente, é muito lindo isso aqui. Fala sério. Fala sério, Brasil. Vou pegar aquele pincel e esse rosa choque aqui que eu... Ai, ele me atrai. Eu olho pra esse rosa choque e eu quero usar. E assim, eu vou com a mão bem levinha, esfumando por cima, só pra clarear esse rosa. Gente, ignora o cara da pamonha aqui, porque ele já tá passando, faz meia hora, não vai embora e eu preciso gravar, entendeu? Então, fica aí, ó, a dica da pamonha e do curau pra vocês. É uma delícia, viu, minha senhora? E aí, só pra deixar tudo mais uniforme e esfumado, eu vou nesse rosa um pouquinho mais claro, pra criar esse degradê, essa transição e não ficar um rosa chapadão, sabe? Aí eu venho bem aqui embaixo dando essa esfumada. Agora eu vou pegar esse lápis da Anastasia, que ele é o Pro Pencil, é um Eyeshadow Primer e Color Corrector. Esse lápis aqui é pra você usar na pálpebra toda, ele funciona como um primer de sombra, vai ajudar a neutralizar a cor da sua pálpebra. Essa cor que eu tenho aqui é a base 1, ele tem outras cores, mas o que eu amo esse lápis, assim, pra mim é o melhor de todos, é pra usar na linha d'água.
Ele dura demais, muito, muito, muito. E ele tem um tom perfeito, que não é branco, não é aquele bege esbranquiçado. Ele fica super bonito e é um lápis que, por ser primer de sombra, ele fica bem ressecadinho. Então você passa ele seca e não sai do lugar, é perfeito. E aí, como a gente tá com esse rosa bem intenso, eu gosto de passar ele meio como se fosse pra dar uma destacada no rosa, sabe? E aí eu acho que fica bem mais bonito. Olha a diferença. Vocês conseguem ver? Parece que a sombra fica mais polida, dá um acabamento bem bonito, assim. E eu vou falar que eu tenho esse lápis já faz mais de 1 ano e eu nunca apontei. Ele é pequenininho, desse tamanho assim mesmo, mas ele dura tanto, tanto, tanto. Eu juro pra vocês que eu nunca apontei esse lápis. Eu uso ele horrores na minha maquiagem. Finalizei a maquiagem com uma máscara de cílios e passei um gloss. E assim, gente, fala se não é uma maquiagem super usável para o dia a dia. É óbvio que você pode trocar esse rosa choque aqui por um marronzinho, fazer uma coisa mais neutra. Mas eu quis trazer para essa primeira maquiagem uma coisa mais usável, mais glam, mais assim, neutra, né? Não tão colorida. Porque eu sei que às vezes as pessoas olham esse tipo de paleta e se assustam porque não enxergam as possibilidades. E tem bastante tons neutros em todas as paletas. Algumas mais, algumas menos, depende da proposta. Vou deixar o link com todas aqui na descrição. É venda exclusiva de Sephora, tá? Então é só loja física ou site. Mas todas as paletas são bem bonitas, a qualidade é excelente, é muita sombra que vem, o espelho é maravilhoso. Assim, eu recomendo de olhos fechados todas as paletas. É um super presente aí pra você pedir de aniversário, de Natal, de... Ai, gente, aniversário de casamento, sabe? Dá pra se jogar e pedir ou você mesma se presentear, porque vale muito a pena. É uma paleta, assim, realmente diferenciada e é muito, assim, distante de tudo que a gente tem aqui hoje vendendo na Sephora, então vale muito, muito, muito a pena. Posso trazer mais ideias de maquiagem com essa paleta pra vocês, fazendo agora coisas mais coloridas, mais ousadas, que é o que essa paleta acaba pedindo com força, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu não respondi aqui no vídeo, só deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!